Olá pessoal, professor Edio Damasio aqui falando, Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal que a gente fala bastante sobre saneamento, principalmente tratamento de esgoto e também sistema de esgotamento sanitário, do qual esta aula aqui faz parte. Temos também vídeos sobre gestão de recursos hídricos, alguns tópicos a respeito de hidrologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de estação elevatória de esgoto sanitário, né? Uma unidade muito importante. Porém, em algumas cidades elas existem e outras cidades não. Depende muito de onde a estação de tratamento de esgoto está localizada, depende muito da topografia, né, daquela cidade, daquele bairro. Então, algumas cidades possuem estação elevatória de esgoto, outras cidades não. Mas em grande forma, a maioria das cidades grandes, cidades ali com grandes extensões, principalmente capitais, cidades ali acima de 100, 200 mil habitantes, muito provavelmente vai ter uma unidade, né, que tem um sistema de bombeamento, né, tem um conjunto motor-bomba, como esse daqui que vocês podem observar na figura, né, locados ali às vezes numa pequena estrutura como essa, né? Pode ser uma pequena estrutura, pode ser uma estrutura um pouco maior, todas elas acopladas ali no sistema de bombeamento em que recebe o esgoto e recalca, né? Eleva essa, né, água residuária para uma cota maior. A finalidade então, né, como já vocês podem imaginar, é elevar o esgoto, receber numa cota mais baixa e elevar por meio de um bombeamento. Então, é uma unidade muito importante e extremamente necessária em algumas situações, tá? A gente então vai para o contexto dela, né? São instalações destinadas a transferir esgoto de uma cota mais baixa para outra mais elevada do terreno. Nós podemos ter estação elevatória de esgoto em basicamente três pontos do sistema de esgotamento sanitário. Só lembrando que o sistema de esgotamento ele consiste na coleta, no afastamento, no tratamento e na disposição final, né? Nós podemos então ter elevatória nas três condições. Na rede de coleta, tá? Exatamente na rede mesmo, onde está coletando e afastando a água residuária. Nós podemos ter estações elevatórias dentro da própria estação de tratamento de esgoto e nós podemos também ter uma estação elevatória implantada lá na destinação final, né, lá depois do tratamento. Então são basicamente essas três condições. Eu posso ter elevatória dentro de uma ET, depois da ET e exatamente dentro da rede coletora, que é o foco principal dessa aula aqui de hoje, tá? Porém, né, a forma de dimensionar, a forma de se fazer os cálculos, né, de pensar uma estação elevatória é a mesma para cada uma dessas três situações, tá bom? Então, hoje nós vamos focar principalmente aqui na rede coletora, tá? Mas lembrando que posso ter uma elevatória, que a gente vai sempre chamar aqui ó, de EEE, né, estação elevatória de esgoto, dentro de uma ET e dentro de uma pós-tratamento, tá bom? Algumas das situações em que nós temos a necessidade de uma estação elevatória, né? A gente tem aqui um primeiro caso que não tem a necessidade, então, ó, sem necessidade de estação elevatória. Nós temos lá um bairro, uma cidade, né? E aqui essa linha, né, em coloração aqui mais clara, ela mostra, né, indica ali a rede de escoamento. Então, nós temos aqui um bairro, né, uma cidade que tem uma determinada declividade e aí só por escoamento livre, só por essa declividade, ela já chega na estação de tratamento de esgoto. Então, não se faz necessário, né, sem necessidade da estação elevatória, né? O esgoto gerado nas residências é coletado e totalmente afastado até a estação de tratamento de esgoto sem a necessidade, é o escoamento livre. Para que isso ocorra, tem que ter um terreno, né, com declividade suficiente para que ocorra esse escoamento livre, tá? Se for uma região onde tem muito morro, sobe e desce, né, teoricamente não vai funcionar, não vai ser permitido o escoamento livre por todo momento. Então, essa condição aqui, algumas cidades têm essas características, outras não, tá? Outra condição que aí sim já tem a necessidade de uma estação elevatória de esgoto é a seguinte: a gente tem um bairro, né? Tem um bairro, tem uma cidade, vários bairros, e aí a estação de tratamento de esgoto está localizada numa cota superior. Ah, professor, por que eu não coloco a ET numa cota baixa então? Porque às vezes a cota baixa não comporta uma estação de tratamento de esgoto, né? Às vezes eu quero implantar no tratamento de esgoto sistema de lagoas de estabilização, e lagoa de estabilização vai exigir 5, 10, 15 hectares de área,
Então eu não tenho dentro de uma cidade uma área lá de 15 hectares disponível para tratar o esgoto. Então eu preciso, né, adequar aonde vai ser implantada a estação de tratamento de esgoto. Às vezes até já está implantado, né, ou está em processo ainda, e os bairros novos vão sendo criados, né? Mas às vezes a ET já está localizada, já está pensada para ser instalada numa região que está numa cota ligeiramente, um pouco superior a de alguns bairros ou a mesmo boa parte da cidade. Tá? Então, por conta dessa questão, né, que envolve questões financeiras, porque às vezes a prefeitura ela consegue uma área de doação para construir a ET, ou ela compra uma área mais barata para construir a ET, que ela está distante e numa cota superior. Então, né, como a cidade está um pouco mais embaixo, vai lá por gravidade, chega todo o esgoto até a estação elevatória e da estação elevatória recalca o esgoto, né, por escoamento forçado até a estação de tratamento. Então, nessas condições aqui, né, que é muito típica, acontece, né, de termos essa configuração, tá? A estação de tratamento de esgoto uma cota mais elevada de que alguns bairros, algumas partes dos bairros. Tá? Pode acontecer de que parte da cidade está numa cota inferior e parte da cidade está numa cota superior. Então nós podemos ter dois tipos de escoamento. Tá? Aquelas que estão em cota inferior colocam elevatória, aquelas que não estão, né? Por exemplo, se esse bairro aqui fosse outro, ó, ele seria direcionado aqui a ET, né? Por escoamento sem gravidade. Tá bom? Desculpe, por escoamento por gravidade, né? Sem a necessidade da estação elevatória. Uma outra condição, que também recai ali igual a segunda, é a criação ali de outros bairros, né? Bairros com condições diferentes, como eu já falei ali no exemplo 2. Né? A gente tem aqui uma estação elevatória de esgoto, né? Tem uma estação elevatória de esgoto e alguns bairros aqui na proximidade em que há o escoamento livre. Tá? Então observe aqui, ó, por escoamento livre, esses bairros aqui, geralmente mais antigos, eles têm um escoamento livre, né, até a estação de tratamento de esgoto. Pode ser um bairro mais antigo ou pode ser um bairro mais novo também, né? Não necessariamente vai ser novo ou antigo. Mas esse bairro aqui que está numa cota superior vai até a estação de tratamento de esgoto. Esse novo bairro aqui que foi criado, né, ele está numa cota inferior. Né? Como ele está numa cota inferior, há necessidade de uma estação elevatória para fazer o quê? Fazer o recalque do esgoto, né, para a rede, né, para essa outra rede desses outros bairros ou diretamente para a estação elevatória. Então pode haver, né, a situação de que esse bairro aqui, por exemplo, sendo um condomínio, né, sendo um novo condomínio que se criou, pega todo o esgoto do condomínio por escoamento livre, por gravidade, cai até na elevatória e da elevatória recalca para a rede, né, que se tem escoamento por gravidade até chegar à estação de tratamento de esgoto. Então, essa aqui é uma situação bastante típica de novos condomínios, principalmente aqui na cidade de Rio Verde, né, da região, onde se tem esses condomínios mais distantes. Esses condomínios estão em cotas mais baixas do que a rede normal, né, e aí vai lá o condomínio, faz a rede própria, constrói uma estação elevatória e recalca o esgoto para a rede da cidade. Então essa é uma condição aqui bastante comum aqui na cidade de Rio Verde, principalmente para os condomínios horizontais. Bom, então aqui eu apresentei para vocês três condições, características gerais de implantação de uma estação elevatória na rede. Tá? De forma geral, aqui a gente tem uma figura, né? O que a estação elevatória pretende, a gente já falou, recalcar, né? Por meio de bomba, tá? Então tem um sistema de bombeamento, tem um sistema eletromecânico aqui, conjunto motor-bomba, em que pega, né, o esgoto aqui a partir de um poço de sucção, então a gente vai aprender a dimensionar esse poço de sucção, tem aqui a tubulação de recalque, tá? Não, perdão, né? Então, poço de sucção, essa aqui é a tubulação de sucção e essa aqui é a tubulação de recalque. Então, basicamente, a gente tem o sistema motor-bomba, que está aqui, a gente tem o poço de sucção, que está aqui, e nós temos duas tubulações. Tem uma tubulação de sucção, que puxa o esgoto, e tem a tubulação de recalque, né? Que eleva o esgoto até um determinado ponto. Né? Pode ser uma nova rede, pode ser a estação de tratamento de esgoto, né? Pode ser um outro ponto de destinação, tá bom? Então, as estações elevatórias, elas sempre devem ser adotadas quando não for possível ou viável outras situações, né? Como a gente já falou anteriormente. Olha, foi construída uma ET, está sendo construída uma estação de tratamento de esgoto numa área que a prefeitura conseguiu por doação, por um preço mais barato,
Então aquela área lá vai ser realmente onde vai ter a estação de tratamento de esgoto. Então a gente precisa elevar, né, o esgoto por meio de uma estação elevatória, né? Não tem outra condição? Porque sempre o preferível é fazer tudo por gravidade. A gente analisa todos os traçados possíveis, todas as alternativas possíveis, né? Olha, às vezes dá para pegar o esgoto por aquela margem daquele rio, por aquele caminho, né? Quando testado todas essas opções de tentar levar o esgoto por gravidade pelo corpo hídrico, aí a gente, findadas todas essas opções, a gente então adota-se a estação elevatória de esgoto. Geralmente, quando o terreno é muito plano, né, não temos outra alternativa a não ser colocar estação elevatória de esgoto. Tá? Quando se tem outras situações também, como a que eu já mostrei aqui anteriormente, né, a ET lá em cima, uma região ali com bastante declividade, alguns morros, às vezes se faz extremamente necessário implantar as estações de tratamento de esgoto. Né? Um pouco mais à frente a gente vai fazer alguns exercícios ali, alguns exercícios dentro daquela imagem do Google Earth, que a gente já está trabalhando algumas aulas, né, para vocês terem um entendimento um pouquinho melhor, tá bom? Pois bem, estações elevatórias são justificáveis em alguns casos, né? Como eu falei para vocês, áreas muito planas. Então, quando a gente pegar um terreno muito plano aqui, ó, veja aqui, tem algumas quadras aqui, outra quadra aqui. Perceba que a declividade do terreno aqui é muito baixa, né? Por essa linha preta aqui, ó. E aí, quando se tem uma declividade muito baixa, né, o terreno é muito plano, o que acontece? O que acontece com a rede, né, para que ocorra o escoamento? Então perceba aqui, ó, que no início da rede tem uma determinada profundidade, aqui por exemplo 1 metro. Tá? Quando chegou lá no final, né, do trecho, lá daquelas 3 quadras, a profundidade já está bem mais acentuada, né, bem maior. Né, já tem aqui 1,30, 1,50 aqui de profundidade. Ou seja, quanto mais plano a região for, tá? Mais plano aquela área de estudos que você está desenvolvendo for, mais a profundidade da rede será. Tá? Maior a profundidade será da rede. Tá? Porque perceba que o terreno está plano. Se eu colocar uma tubulação aqui bem paralela ao terreno, não vai ocorrer o escoamento. Então eu tenho que colocar uma pequena declividade na tubulação de coleta e afastamento de esgoto. Então quanto mais plano, maior a declividade do terreno. Desculpa, maior declividade da tubulação de coleta e afastamento do esgoto. Ou seja, o que vai acontecer? A tubulação vai aumentar cada vez mais. Ela começou aqui com 1 metro, aqui já está com 1,5 m, mais para frente vai estar 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6 metros. Ou seja, para evitar que as tubulações, né, de coleta e afastamento de esgoto sejam muito profundas, às vezes vai ser necessário chegar aqui na metade, pegar e construir uma estação elevatória e levar o esgoto lá para cima, né, para outra região, diretamente para a estação de tratamento de esgoto ou para uma outra área de terreno em que tem uma declividade um pouco maior. Tá? Então, em resumo, em áreas muito planas, não tem jeito, tem que construir estação elevatória. Tá bom? Outra situação foi aquela que a gente já abordou, né? Você tem um bairro novo aqui, você tem bairros mais antigos, então você, né, projetou, né, há muitos anos atrás uma rede de coleta e afastamento de esgoto para levar o esgoto todo para a ET de forma de escoamento livre, sem problema nenhum. São esses bairros antigos. Aí está aparecendo novos condomínios, novos bairros, novas habitações. Então, né, sendo numa cota inferior, você vai lá e constrói uma estação elevatória. É o que está acontecendo muito, como já falei, aqui no município de Rio Verde, por conta dos novos condomínios. Tá bom? E aí, pessoal, é importante dizer, né? Pergunta a se fazer, muito importante na hora que você está desenvolvendo o seu projeto. Implantar uma estação elevatória ou buscar outras alternativas é a pergunta a ser feita. Eu implanto uma estação elevatória de esgoto ou eu busco outras alternativas? Quais são outras alternativas? Uma delas é aprofundar a rede, ou seja, quando você tem um terreno muito plano, né, como já mostrou aqui na figura, quando tem um terreno muito plano, você tem a opção de aprofundar a rede. Ó, veja aqui, a rede tem uma inclinação, o terreno não. Então você inclina a rede, ou seja, a profundidade está aumentando cada vez mais. É uma alternativa para evitar o uso da estação elevatória. Outra alternativa é relocar uma estação de tratamento de esgoto, ou seja, aqui tem uma ET da cidade, né, da parte antiga da cidade. Eu posso muito bem, no lugar dessa estação de elevatória de esgoto aqui, ó, dessa EEE, construir uma ET. Tá? Então eu posso relocar. Tem cidade que tem 2 estações de tratamento de esgoto, tem 3, tem 4.
Então, uma outra opção, uma segunda opção, é construir uma estação de tratamento de esgoto para essas novas regiões, tá? Só que tratar esgoto também não é fácil. Outra opção é mudar o traçado da rede coletora, tá? Às vezes, se você contornar um determinado rio, contornar um determinado morro, você consegue, né, associado ali às vezes à mudança, à profundidade da rede, né, buscando ali outros traçados mais alternativos, você consegue levar o esgoto por gravidade, mesmo que aumente, né, o tamanho das tubulações e tudo mais. Então, é sempre preferível se buscar algumas alternativas, você tentar todas as alternativas, aprofundar a rede, é viável ou não? Porque às vezes o aprofundamento da rede ele não é viável, eu vou ter que furar, por exemplo, tubulações ali vão estar a 5, 6 metros, então não é muito viável, logo pode atingir o lençol freático, começar a atingir rochas, então o tipo de solo ali vai influenciar muito nessa questão do aprofundamento da rede. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar de implantação do sistema de esgotamento sanitário. Outra alternativa é realocar a estação de tratamento de esgoto, que também é caro, né? Construir uma nova ET, operar uma nova ET não é fácil, e mudar o traçado da rede coletora. Então você tem três alternativas básicas, não deu certo nenhuma delas é viável, então há necessidade de implantar uma estação elevatória, tá? A norma que rege, né, o projeto e a concepção dos sistemas elevatórios de esgoto é essa daqui, 12.208 de 92, e no qual a gente utiliza aqui como referência nessa nossa aula, tá bom? Pois bem, falando então das elevatórias de esgoto, já testou todas as alternativas. Não dá para aprofundar a rede, fica muito caro, muito inviável tecnicamente. Não dá para a gente construir uma nova estação de tratamento de esgoto só para um bairro pequenininho. Não dá para a gente buscar um novo traçado. Então tem que implantar a estação elevatória. Então, vamos lá, sabendo dos seus pontos negativos, né? Primeiro, elevado custo de implantação, porque tem que ir lá escavar o solo, tem que ir lá fazer toda uma estrutura de alvenaria, tem que ir lá fazer a parte, tem a estrutura elétrica, tem a estrutura hidráulica, então é uma complexidade para implantar e também para operar, porque simplesmente você vai implantar um negócio e tem que ter o operador todo dia, né? Uma, duas vezes, três vezes no dia, lá fazendo operações, manutenções no sistema elevatório de esgoto, tá? Necessita de operadores capacitados, lógico, né? A pessoa tem que saber exatamente trabalhar, manipular lá o painel de comando, né? Saber se as bombas estão funcionando de forma adequada, se as vazões que está fluindo pela tubulação estão corretas. Então tem a necessidade de um operador capacitado, não é um sistema fácil de se fazer a operação. Tem a necessidade de um projeto específico, tá? Então você vai fazer o dimensionamento, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, do sistema elevatório, tem que fazer um projeto específico, tem que ter o licenciamento ambiental, tá? Porque esse licenciamento ambiental é necessário, porque um dos problemas ambientais que a implantação da estação elevatória gera, está aqui no final, aqui, ó, gera muito resíduo sólido e odores. Você chega perto de uma estação elevatória de esgoto dessa daqui, ó, ela está fedendo. Tá? Mesmo que você projete para que não ocorra, né, a geração de odores, mas sempre gera, porque ela fica ali livre, né? Ela está aqui a céu aberto, depois eu vou mostrar ali algumas figuras para vocês. Ela está aqui em contato com a atmosfera, está liberando odores e também gera resíduos sólidos, porque a gente tem uma grade aqui, tá? Então vai ser necessário a implantação de uma grade para reter resíduos sólidos. Então, gerando resíduos sólidos, gerando odores, impactando os vizinhos, impactando a região, tem necessidade do licenciamento ambiental. Então, para fazer uma elevatória, tem que proceder a entrada, né, no órgão ambiental para regulamentar, para pedir a autorização para que seja construído, implantado, operado, tá bom? E, obviamente, um monitoramento constante. Tá? Não dá simplesmente para deixar lá a pessoa vir uma vez na semana e ver como é que está acontecendo na estação elevatória. Tá? Então, são vários pontos negativos que dificultam, né, a operação, a implantação da elevatória. Por isso é preferível buscar outras alternativas, aprofunda a rede, busca ali outras soluções. Se não tiver jeito, então a elevatória vai ter que ser construída. Tá? De acordo com a NBR 12208 de 92, a gente tem alguns componentes básicos da elevatória. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama ali de pré-tratamento, tem que remover sólidos grosseiros. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tem
equipamentos eletromecânicos, tá? Principais deles são bomba e motor. Tá? A bomba é quem faz o esgoto subir, né? Ir lá para cima. E o motor é quem faz a bomba girar, faz as paletas lá, né? As pazinhas girarem. Então o motor que promove a energia, a rotação, e a bomba é que desloca o esgoto. Então, sistema motor-bomba são os principais equipamentos eletromecânicos presentes. Tem duas tubulações, como nós já falamos, né? A tubulação de sucção, aquela que puxa, e a tubulação de recalque, aquela que vai elevar. Nós temos o poço de sucção, que é de onde se retira o esgoto chega lá da rede, né? O esgoto da rede chega nesse poço de sucção, fica armazenado ali por alguns minutos e logo depois ele é succionado e recalcado. Né? Casa de bombas, né? São onde as bombas ficam. Painel de comando muito importante, porque toda a estação elevatória ela tem que ser programada, tá? Tem que haver uma programação dela para saber, para o esgoto não ficar muito tempo parado dentro do poço de sucção. A gente vai falar também sobre isso. Falando então sobre o pré-tratamento, tá? Para retenção aqui de sólidos, é muito importante que esses sólidos fiquem retidos, porque se vocês forem ver outros vídeos aí que a gente tem no canal, né, falando sobre águas residuárias, principalmente esgoto sanitário, vocês vão ver que tem muito sólido grosseiro. No esgoto tem fralda, tem papel higiênico, tem preservativo, tem tudo quanto é tipo de material, tem galho, folhas, né, muita coisa presente no esgoto. Se todo esse material grosseiro chegar, né, no sistema de bombeamento, pode implicar em acidente, pode implicar em rompimento de algumas tubulações, entupimento, danos à bomba, tá? Então é necessário que se tenha uma unidade para remover sólidos grosseiros. Geralmente são essas grades aqui, ó. Então a gente coloca essas grades aqui logo na entrada, né, do poço de sucção, tá? Logo na entrada do poço de sucção, geralmente se coloca uma grade como essa para reter esses sólidos grosseiros aqui para não causar problemas à bomba, tá? Esses sólidos não podem entrar no sistema de bombeamento, vai entupir, vai causar danos. Então, uma das primeiras unidades no sistema de elevatório de esgoto é esse daqui, ó, pré-tratamento para remoção de sólidos grosseiros, tá? Aí se utiliza grade, né, nos variados tamanhos, peneiras ou até mesmo trituradores. No Brasil quase não é utilizado triturador de resíduos sólidos, né, embora a gente possa observar que na literatura existem alguns modelos, né, muito utilizado em outros países, né, principalmente Estados Unidos, mas no Brasil a gente utiliza principalmente grade e peneira, tá? Grades maiores e peneiras menores. A gente tem um vídeo no canal aqui falando sobre isso, falando sobre as grades, e que aí fica, né, mais voltado ali à estação de tratamento de esgoto, mas o dimensionamento, a operação do tratamento de esgoto, da grade, do tratamento com essa grade é basicamente a mesma. Então é extremamente necessário ter uma grade aqui, ó, logo no canal de entrada. O que seria esse canal de entrada? É a tubulação que chega na estação elevatória, tá? A tubulação que chega. Veja aqui, ó, tem um canal e o esgoto está chegando na estação elevatória. Antes de cair no poço de sucção, o resíduo sólido deve ser removido, retido aqui, tá? E aí se faz a limpeza manual, tem alguns sistemas mecanizados também, em que a grade aqui ela tem um mecanismo aqui de autolimpeza, né, por um sistema mecanizado. Pode ser manual, a pessoa vir cá todo dia, raspar, então tem várias opções aqui que lá na aula sobre grade, né, e peneira a gente fala, tá bom? Pois bem, o segundo e mais importante sistema é o de bombeamento, né? Como eu já falei para vocês, é o de bombeamento que tira o esgoto de uma cota mais baixa e leva para uma cota mais alta. Basicamente a gente tem dois tipos mais comuns de tipo de bombas, né? O mais comuns utilizadas. Uma das classes das bombas é a de deslocamento, tá? Ela é um pouco menos utilizada do que as bombas centrífugas. A bomba centrífuga ela é a mais amplamente utilizada, né, nas estações elevatórias de esgoto. E o que tem basicamente de diferença de uma para elas é que o próprio nome já está falando. A bomba de deslocamento ela empurra a água. Tá? Então a água ela vai entrar aqui por essa tubulação e aqui temos uma espiralzinha, tá? E essa espiral faz com que faz com que a água, o esgoto, ele seja deslocado. Tá? É um processo então, digamos, de deslocamento de um determinado volume de água. Né? Então fica um processo aqui de espiral.
Enquanto que a bomba centrífuga, ela também, né, acaba empurrando a água, mas é por sistema de paletas. Tá? Então tem umas pazinhas que vão deslocando, transferindo energia cinética para a água. Tá? Então basicamente tem uma pequena diferença, né? Essa daqui apenas desloca, tá? Pega a água e joga para cima, enquanto que a da centrífuga ela transfere energia cinética para o líquido. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes a respeito do sistema de bombeamento, porque do tipo de bombas, né, e tudo mais, das suas características internas, porque a aula vai ficar um pouco mais extensa, né, e aí também não é o objetivo principal. Essas aulas aí sobre bombas, vocês podem consultar o material do fabricante, principalmente, tá? Vocês vão ligar no fabricante e falar, olha, eu quero uma bomba aqui que tenha tantos cavalos, a gente vai ensinar, vou ensinar vocês a calcularem, né? E aí eu preciso de uma bomba de tantos cavalos para tal finalidade, né? Recalcar esgoto de uma determinada cota para uma cota tal, e aí eu preciso de um sistema de bombeamento, sistema motor-bomba, né? E aí nós temos, ele vai te oferecer ali alguns tipos de rotores, né? Por exemplo, um rotor aqui do tipo aberto, vocês podem observar aqui, ó, rotor do tipo semi-fechado e do tipo fechado. O que seriam esses rotores? Basicamente, a estrutura que faz a transferência da energia cinética aqui dentro, né, dessa carcaça para, né, na bomba centrífuga. Tá? Então aqui dentro, né, a gente tem a carcaça da bomba aqui, então essa parte de fora é a carcaça, esse daqui é o motor, então tem energia elétrica, tá? Os fios estão ligados nesses motores, que geralmente é um motor trifásico, a energia elétrica faz com que esse motor rotacione, né? A gente tem um eixo aqui que está sendo rotacionado, essa rotação faz com que essas pazinhas aqui, seja um rotor aberto, semi-aberto ou fechado, promova sua rotação. Essa rotação transfere energia cinética para a água ou para o esgoto, que faz com que o esgoto seja recalcado, ele seja direcionado, né, para cotas superiores. Então aqui a gente tem algumas estruturas, né? O motor, a bomba, e dentro da bomba a gente tem lá os rotores, por fora, né, a carcaça e outras unidades aqui, que depois talvez eu grave um vídeo ali mostrando alguns detalhes a mais sobre a estrutura, né, do sistema motor bomba, tá bom? Pois bem, então nós temos basicamente nas bombas centrífugas rotores abertos, né? Dentro daquela carcaça tem as paletinhas ou aberta, ou semi-aberta, ou fechada, tá? Para a estação elevatória de esgoto, como tem muitos sólidos no esgoto, e algumas as vazões que variam, né? Por exemplo, durante o dia a gente tem vazões maiores, durante a madrugada, noite, depois lá da meia-noite, vazões bem poucas, né? Baixas. Então, se tem alguns tipos de bomba, né? Os principais modelos de bomba são com rotores abertos ou semi-abertos. Tá? Então, desse tipo ou desse tipo, por conta principalmente, né, da grande quantidade de sólidos que tem no esgoto. Então, geralmente se adota rotor aberto ou semi-aberto. Os tipos de bomba elas podem ser secas ou submersas. O que seria uma bomba seca e o que seria uma bomba submersa? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, sendo tudo automatizado. Isso aqui é um ponto-chave importantíssimo. Tem que haver automatização. Se não for automatizado, né, a estação elevatória ela não vai funcionar bem. Tá? Por conta dessas variações de geração de esgoto, não tem como a gente fazer o projeto de funcionamento contínuo da bomba. Tá? Porque tem hora que gera-se muito esgoto, chega muito esgoto na elevatória, tem hora que não chega nada, e como que a bomba vai funcionar? Tá? Então precisa de uma automatização para que as bombas funcionem. Olha, chegou em tal nível, a bomba liga. Olha, abaixou, a bomba desliga. Então precisa de uma automatização, tá bom? A forma de calcular a potência das bombas é aquela forma da hidráulica lá que vocês já conhecem, né? Provavelmente lembram aqui, né, da expressão lá da hidráulica. A potência de um sistema de bombeamento, seja válido para uma estação elevatória de água, de abastecimento, seja uma estação elevatória de esgoto, a potência ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. É a massa específica da água, a vazão de recalque, a altura manométrica dividido por 75 vezes o rendimento da bomba. Tá? Esse rendimento da bomba vocês conseguem geralmente com o fabricante. Olha, eu quero uma bomba de tal potência, qual que é o rendimento aí mais ou menos que ela tem? Ah, a bomba tem 70%, tem 60% de rendimento. Então é a eficiência da bomba, a eficiência dela em receber energia elétrica e converter isso em energia cinética, né, que
promove o deslocamento da massa de água. Essa altura manométrica ela é o somatório da perda de carga total com a perda de carga geométrica. A gente vai ver essas duas coisinhas aqui, provavelmente vocês lembram, né? Perda de carga total é o quê? Perda de carga distribuída ao longo da tubulação mais perda de carga localizada, que é lá quando tem um registro, quando tem uma válvula, quando tem uma curva, entrada e saída da tubulação. Essas são a perda de carga total, localizada mais distribuída. E o HG é a perda de carga geométrica, é a diferença de cota de baixo para cima, tá? Quando que você quer levar. Então soma essas duas, dá a perda de altura manométrica. E a vazão de recalque, né, é recomendado que se utilize, né, vazão de recalque, o valor igual ou superior a 1,5 a vazão média para final de plano. Então vocês vão calcular a população de final de plano, tá? Calcula a partir dessa população de final de plano a vazão média dessa população de final de plano e multiplica por 1,5, né? Ou valores superiores. Então, a vazão a recalque a ser adotada vai ser igual ou superior a 1,5 a vazão média para final de plano, tá bom? Aqui já, como eu já adiantei para vocês, perda de carga distribuída, a gente utiliza ali, né, a famosa Hazen-Williams, tá? Nós temos então a perda de carga unitária, vazão, valor de C, né, coeficiente de rugosidade, o diâmetro da tubulação, tudo isso a gente calcula a perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Perda de carga localizada é o valor de K, que é em função dos dispositivos, né, das unidades, tem curva, tem joelho, tem registro, válvula, vamos ter o valor de K. Velocidade ao quadrado por 2G. Somando as duas aqui, a gente tem a perda de carga total. Só relembrando, isso aqui é coisa lá da hidráulica e de outras aulas também. Bom, então, descendo aqui, a gente então vai falar daqueles dois tipos de bombas que eu citei anteriormente. Veja que a bomba ela pode estar seca, tá? Então o que está acontecendo aqui? Ó, tem um poço de sucção aqui embaixo, tem um poço de sucção que o esgoto está chegando, cai no poço e cadê a bomba? Ó, a bomba está localizada aqui, ó, apoiada no solo. Ela está sequinha, 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 tá? Então a bomba pode estar apoiada no solo, é um tipo de bomba seca que tem uma tubulação de sucção e uma tubulação de recalque. Então isso aqui é um tipo de bomba seca, tá? Ela não está em contato com a água. O que está em contato com a água ou esgoto é a tubulação de sucção, tá? É só a tubulação. Por outro lado, a gente tem a segunda opção, que são aquelas bombas que se utilizam muito em cisterna, né? Aquelas bombas Anauger, famosas bombas Anauger, que são as bombas submersíveis. Veja aqui, ó, a bomba não está aqui seca, a bomba está lá submersível, ela está lá embaixo, tá? Então ela está lá junto ao poço de esgoto. Então não tem uma tubulação de sucção aqui no caso, tá? Não tem uma tubulação que está puxando, sugando o esgoto. Já tem um dispositivo dentro da bomba que faz com que ela faça a sucção. Então a bomba ela está aqui afogada, tá? Submergível, e essa aqui é a tubulação de recalque. Então basicamente a gente tem dois tipos de bomba, seca e úmida, tá? Aqui alguns detalhes, né, de uma estação elevatória para uma bomba seca. Veja aqui, ó, que a gente tem um poço de sucção, então aqui é o poço, tá? O que está recebendo o esgoto, então o que está em marrom aqui é o esgoto está chegando aqui por alguma tubulação, esse aqui é o poço de sucção, e a gente tem aqui marcado por o conjunto motor-bomba, então aqui tem o motor, aqui tem a bomba, tá? Aí essa é a tubulação de recalque, tá? Tem essa opção também, ó. Veja aqui que a tubulação de sucção, né? A tubulação aqui de sucção, ela está na mesma linha do esgoto, tá? Naquele exemplo anterior, a tubulação, a bomba, ela estava lá em cima, né? E aí a tubulação de sucção estava fazendo um L, né? Mas aqui nesse caso não, aqui a gente tem a tubulação, perdão, a gente tem o poço, né? E a gente tem a tubulação de sucção que está puxando o esgoto para a bomba e para a tubulação de recalque. Veja que nesse caso, essa bomba aqui, ó, ela é seca, tá? Então tem um conjunto motor, bomba, tubulação de sucção, tubulação de recalque, poço de sucção. Além disso, a gente tem outras coisinhas aqui, né? A gente tem essa unidade 5 aqui, ó, que é a grade, tá? Então, importante aqui vocês observarem, ó, tem uma grade. O esgoto está chegando aqui nessa tubulação laranja, passa pela grade,
tá? Passou pela grade, cai no poço de sucção, no poço de sucção entra na tubulação de sucção e passa pela bomba, tubulação de recalque. Tá? Então a gente tem aqui essas unidades. Aí tem outras coisas, componentes aqui, por exemplo, tem um sistema aqui de limpeza, né? Esse 3 aqui, ó, puxa a peneira, né? Limpa ela e desce novamente. Tem um 2 aqui que é o painel de comando que liga e desliga a bomba. Geralmente tem-se um guindaste aqui para retirar essa bomba, porque esse sistema motor bomba aqui são bastante pesados, então ao invés de ter uma pessoa lá que vai levantar isso aqui de forma manual, você bota ali um guindaste. Então tem toda essa estrutura, né? Tem aqui a famosa casa de bombas, que ela tem que ser coberta, tem que ser toda fechada para evitar intempéries, para evitar roubos também e por aí vai. Tá? Então tem todo esse complexidade aqui, é o que a gente chama de uma estação. Ela tem tantos itens, tantos componentes, que ela propriamente dita já é uma estação, né? Uma estação elevatória de esgoto. Né? Ela tem vários componentes e não é muito simples de se operar, de se fazer manutenção, de se fazer o projeto. Por isso que eu falei para vocês, tem que ter um projeto específico. A gente está vendo aqui uma outra configuração de estação elevatória, tá? Só que aqui é outro tipo de bomba, tá? É outro tipo de bomba, é a bomba úmida, submersível. O que acontece? O esgoto chega, né, lá das residências, da rede coletora, passa aqui pela grade novamente, tá? Tem que ter grade, todo tipo de estação elevatória tem que ter grade, cai aqui no poço de sucção, e aí junto ao poço de sucção a gente já tem a bomba submersível. Ó. Veja que não temos a tubulação de sucção, porque a bomba já está lá em contato direto com o esgoto. Ocorre a sucção e recalque. Então aqui a sucção ocorre aqui junto à bomba, né? E o recalque é essa linha aqui, ó, essa tubulação, já eleva para um ponto que se deseja. Aqui a gente tem, né, algumas outras estruturas, tem o guindaste, né, tem o painel de comando. Nesse caso aqui colocou-se um sistema gerador, né, então é importante, tanto que nessa bomba submersível, como aqui também na bomba seca, tem que ter um gerador, é sempre bom, né, bem adequado ter um gerador, tá, porque cabe energia, né, o esgoto não vai esperar ali para a energia voltar, o esgoto vai subindo o nível, então é arriscado você não ter, né, um gerador ali de eletricidade. Então, tanto bomba de recalque seca como submersível, há necessidade de ter um gerador também. Tá? Eu não coloquei lá nas instruções iniciais, mas é uma unidade importante. O volume desse poço de sucção ele é dado por essa fórmula aqui. Ó. Volume é o quê? Vazão de recalque vezes o tempo, né, dividido por 4. O que seria essa vazão de recalque? Nós já falamos. A vazão de recalque é 1,5 vezes a média da vazão de final de plano. Tá? Então, a vazão de recalque, o QR, a gente sempre calcula da mesma forma. E o T é o intervalo de operação da bomba. A gente vai programar a bomba, tá? Vai fazer uma programação lá no painel de comando para que a bomba ligue e desligue no intervalo que não passe de 30 minutos. Ou seja, o esgoto não pode ficar mais do que 30 minutos dentro desse poço de sucção. Não pode ficar mais do que 30 minutos aqui dentro desse poço de sucção. Porque se ficar mais do que 30 minutos, a gente vai ter que começar a acontecer isso daqui, ó, gerar mau odor. Tá? Então veja ali, ó, tempos de tratamento, tempo de detecção hidráulica menor do que 30 minutos é o ideal, porque se passar vai começar a ocorrer a formação de gases. Tá? Então dentro de um projeto de licenciamento ambiental, dentro de um projeto da estação elevatória como um todo, tem que se considerar o tempo que o esgoto fica, né, o TDH do esgoto dentro do poço de sucção, no máximo 30 minutos. Geralmente, aqui, ó, até coloquei aqui, geralmente se adota ali em torno de 10 minutos. Tá? Então, todo projeto que vocês forem fazer, 10, 15 minutos de projeto. Né? Não pode, posso adotar 20, 25? Pode, mas não pode passar de 30. Passou de 30, vai começar a acontecer, gerar mau odores. Vai virar um ambiente anaeróbio, tá? E aí no ambiente anaeróbio vai começar a gerar sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio é um gás mal cheiroso. Vai gerar outros compostos à base de enxofre também, e também, né, além do aspecto de geração de odor, gera-se também alguns ácidos que fazem a corrosão do metal. Tá? Por exemplo, pode gerar alguns ácidos sulfúricos, entre outros. Então, pode acontecer
corrosão do sistema metálico até mesmo de concreto. Então, deixar o esgoto muito tempo, né, dentro de uma estação, do poço de sucção, a gente pode implicar aqui, ó, em condições como essas, condições anaeróbias, gerar malodores, né, e também até gerar o processo de corrosão de alguns materiais. E aí, para isso, né, para evitar com que esses problemas aconteçam, algumas formas de controle são adotadas. Uma delas é aerar o esgoto, tá? Não dá para fazer o projeto abaixo de 30 minutos, então eu tenho por obrigação que adotar algumas formas de controle, tá? Uma delas é aerar, né? Introduzir oxigênio, porque se eu introduzo oxigênio, o ambiente não vai ser mais anaeróbio, eu vou oxidar, né, o sulfeto de hidrogênio, então não vou ter o problema de geração de odores e também nem de ácidos que vão corroer a estrutura. E também a introdução de produtos químicos, né? Tem alguns sais à base de nitrato, alguns sais à base de ferro, né? Tem o peróxido de hidrogênio, então tem alguns produtos químicos que eu posso introduzir aqui no poço de sucção, tem o ar que eu posso introduzir para controlar odores, tá? Então, a primeira coisa que tem que se pensar, olha, tempo, né, de detenção hidráulica menor do que 30 minutos. Geralmente a gente adota 10, 15. Passou disso daí, não tem como fazer o projeto abaixo de 30 minutos. Então, vou ter que adotar outras alternativas, né? Introduzir oxigênio. Introduzindo oxigênio reduz o odor. Tá? Tem vídeo aqui no canal quando que a gente fala de sistemas aeróbios e sistemas anaeróbios. Sistemas anaeróbios geram muito mau odor, enquanto que sistemas aeróbios não geram odor praticamente nenhum. Tá? Então, uma das formas de controlar o odor, né, é através da introdução de oxigênio e também de produtos químicos, como já falamos. Tá? E aí, um ponto muito importante, como que a gente controla, né, o nível de esgoto, como que a gente controla o acionamento da bomba? É por meio, né, de um painel de comando como esse daqui. Ó. Então, toda estação elevatória de esgoto, se ela for bem projetada, bem operada, funcionando bonitinha, ela vai ter um quadro de comando igual esse daqui. Ó. E aí, né, nesse quadro de comando, veja que a gente tem uma figura aqui representando o perfil do poço de sucção. Aí no poço de sucção a gente tem o quê? Tem as paredes laterais, tem o fundo, a bomba aqui no caso que eu representei uma bomba submersível, ela fica ali, né, abaixo de uma linha vermelha, né, que a gente considera uma linha vermelha, que é o volume não útil. Tá? Então isso aqui chamamos de volume morto. Esse volume morto a gente não tem o recalque dele, tá? A gente não recalca esse volume morto. O nível do esgoto sempre vai ficar da linha vermelha para cima, até o nível máximo. Tá? Então a gente tem um volume útil, uma altura útil aqui, né, de 2, 3 metros mais ou menos. Às vezes pode utilizar valores maiores, mas geralmente é de 2 a 3 metros aqui de altura útil. Né? 1 metro ali ou 50 centímetros de borda livre. Então basicamente temos essas três alturas. Nós temos uma altura de borda livre, que vai de 50 centímetros a 1 metro, de altura útil, que é essa daqui que o nível do esgoto vai abaixar, vai subir, abaixar, subir, geralmente de 2 a 3, pode adotar às vezes até um pouco mais, e a altura útil, que geralmente é 1 metro, 1,5 metro, desculpe, a altura não útil, que é 1 metro, 1,5 metro, né, correspondente ao volume morto. Tá? Esse volume morto é porque a bomba não pode funcionar sem ela estar submersível, tá? O nível não pode abaixar do vermelho, porque senão a bomba vai entrar ar, pode até queimar se ela funcionar seca, tá bom? Então basicamente isso aqui é o perfil do poço de sucção e aqui é a planta, tá? Coloca-se geralmente algumas barreirazinhas aqui, ó, tá? Algumas estruturazinhas para evitar a formação de vórtice. O que seriam aqueles vórtices? Seriam aqueles redemoinhos que acabam atrapalhando o funcionamento do sistema e faz até entrar bolha de ar na bomba e aí gera todo um problema muito sério. Perfeito. Como que o quadro de comando ele vai controlar esse nível aqui? Ó? Nesse quadro de comando a gente utiliza algumas programações, geralmente ali até em Arduino, talvez outra linguagem ali de programação, que se faz a programação da seguinte forma: olha, a cada 30 minutos essa bomba vai ligar. Então já essa tubulação, tem uma tubulação aqui, tem uma rede elétrica aqui que vai estar conectada ao painel de comando. E aí, nesse painel de comando, informa para a bomba, olha, a cada 10 minutos você liga. Então deu 10 minutos, ligou. 10 minutos, ligou. Né? 10 minutos, ligou. A cada 10 minutos ela liga, funciona ali 1, 2 minutos e desliga. E aí, né, não só isso é o necessário, porque e se o nível de esgoto estiver lá embaixo? Né? O nível de esgoto está lá embaixo, é no meio da madrugada, o nível do esgoto está lá embaixo. E aí o painel de comando avisar para a bomba ligar.
Então ela vai comer, né, vai começar a pegar o volume morto. Então a bomba precisa ser inteligente também. O painel de comando tem que falar para ela, olha, se o nível do esgoto estiver lá embaixo, você não vai ligar. Se o nível do esgoto está lá em cima ou está na metade do caminho, qualquer valor acima da linha vermelha aqui, você vai ligar. Então tem uma série de programações, de condições que se o nível de esgoto estiver acima da linha vermelha, ela vai ligar a cada 10 minutos, né, e vai operar, né, até o nível do esgoto abaixar. Por outro lado, né, se o nível do esgoto estiver lá em cima e o intervalo de tempo for, por exemplo, menor do que 10 minutos, ela vai ligar num intervalo de tempo menor do que 10 minutos. Por exemplo, o nível do esgoto chegou lá em cima, não deu os 10 minutos ainda, mas aí a bomba, né, o painel de comando informa a bomba, olha, o nível de esgoto chegou lá em cima. Então a bomba vai lá e liga. Tá? Então tem todas essas programações relacionando nível e tempo, tá? Nível de esgoto e tempo, de forma que a bomba não pode ficar sem a submersão, tá? Ela tem que ficar afogada o tempo todo, tem que ter um volume morto aqui o tempo todo para ela ficar lá afogada, e o nível de esgoto não pode passar do máximo, tá? Tudo isso daí é controlado pela BOE em nível, que leva informação aqui para o painel de comando, tá? Então, se tudo envolve programação, envolve o pessoal lá da programação, da engenharia elétrica, né, da engenharia mecânica, que dá essas informações, tá? Nós aqui da engenharia ambiental, da engenharia civil, não temos muito entendimento, né, e muita condições de fazer essas programações, mas que elas são extremamente necessárias. Toda estação elevatória de esgoto tem que ter uma programação, né? Tem que ter os profissionais específicos para auxiliar nessa questão. Só complementando aqui, né, a gente tem, pensando nessas condições do TDAH mínimo, né, o tempo mínimo do esgoto para ficar, né, no poço de sucção, a gente tem que fazer essa verificação aqui. Ó, tá? A gente tem que verificar qual que é o TDAH máximo para a condição mínima de esgoto. O mínimo valor de esgoto vai ser a vazão média vezes 0,5, vazões mínimas, né? Tem uma aula sobre isso. Com a vazão mínima a gente tem um TDAH máximo, a gente precisa verificar lá nos cálculos mais à frente. Bom, estamos quase chegando nesses cálculos. E aí nós temos então também as tubulações de sucção e de recalque. Sucção é aquela que puxa, como eu já falei para você, e de recalque é aquela que eleva. De acordo com a NBR que nós estamos estudando, as tubulações de sucção elas só valem para as bombas secas, né? Que aí tem a sucção e recalque só tem a e as bombas, né, que são úmidas, né, só vai ter a tubulação de recalque, porque a própria bomba lá ela vai estar submergível, tá? Então nós temos aqui que verificar, fazer o projeto das tubulações verificando essas duas condições. A velocidade da sucção tem que ser entre 0,6 e 1,5 e a velocidade do recalque 0,6 e 3, tá? Uma observação que a norma nos traz é que o diâmetro de sucção pode ser igual ou superior. Geralmente, o diâmetro da sucção é igual ao diâmetro do recalque. Então, vocês podem, né, dentro do projeto de vocês, a gente vai fazer ali os cálculos agora, o diâmetro da sucção igual ao diâmetro do recalque, sempre respeitando essas velocidades. Não pode ser muito abaixo de 0,6, porque senão começa a acumular esgoto aqui nas tubulações. E não pode ser muito alto também, porque vai começar a gerar abrasão na tubulação. Então tem um valor inferior e superior que devem ser respeitados. E toda tubulação de recalque, pessoal, seja a estação elevatória de água, seja a estação elevatória de esgoto, tem-se uma mesma fórmula, que é essa daqui, ó, a equação de Bressi, que temos como referência, tá? Para que nós possamos conciliar o custo com o benefício. Então, veja aqui o que foi escrito. O diâmetro da tubulação de recalque é obtido pela equação de Bressi. Então, se você vai dimensionar uma tubulação de recalque, né, recalque é depois da bomba, né? A tubulação de recalque, você vai dimensionar para uma estação elevatória de água ou para uma estação elevatória de esgoto, utilize a equação de Bressi. Ela considera os aspectos econômicos financeiros. Tá? Se a gente observar aqui o gráfico, nós vamos ter a seguinte condição. Mas antes disso, só ler o texto aqui para vocês. Indica o diâmetro da tubulação de recalque para os menores custos de implantação, operação e manutenção do sistema elevatório. Então é uma equação que eu já mostrei para vocês, depois a gente volta nela, que indica o melhor custo-benefício.
no processo de implantação do sistema, da operação também e da manutenção. A gente observando aqui o gráfico, o que ele quer dizer? No eixo Y, a gente tem o custo, né, dinheiro, né, reais. E no eixo X, a gente tem o diâmetro. Então, o que acontece? Né? A gente tem aqui basicamente esta curva, tá? Esta curva aqui decrescente, ela mostra o quê? Custo do conjunto elevatório e de energia elétrica. O que ele representa? O custo, né, olhando só essa linha aqui, ó, tá? Então olhem só essa linha aqui. Essa linha aqui está dizendo o quê? Ele mostra o custo do sistema elevatório com energia elétrica. Tá? O que mostra o quê? O custo ele está reduzindo de acordo com a gente aumenta o diâmetro. Então, se eu pegar um diâmetro ali da tubulação de recalque de 75 milímetros, ele vai estar num custo mais alto. Se eu pegar de 100 milímetros de recalque, o custo é mais baixo. Se eu pegar de 150, o custo é menor. Se eu pegar de 200, o custo é menor. Ou seja, quanto maior o tamanho da tubulação, o maior diâmetro da tubulação, menos eu vou gastar com energia elétrica. Tá? Menos eu vou gastar com energia elétrica. Porque eu aumento a tubulação, reduz, né, a velocidade e diminui a perda de carga. Tá? Então tem a ver com a perda de carga do sistema. Então aumentando a tubulação, né, de 75 para 100, 150, 200, 300, eu vou diminuir o custo para comprar daquela tubulação, vou diminuir o custo com a energia elétrica que vai ser gasta, né, pelo sistema elevatório. Tá? Por outro lado, a gente observa essa outra curva aqui, ó. Olha aqui. É uma curva agora não descendente, mas ascendente. Tá? Isso mostra o quê? Isso aqui é o quê? Custo de aquisição e assentamento da tubulação. Então, se eu pego uma tubulação lá de 75 milímetros, ela é mais barata. Se eu coloco uma tubulação de 100, ela é mais cara. Se eu coloco uma de 150, mais cara. De 200, mais cara. De 300, mais cara. Ou seja, quanto maior o diâmetro da tubulação, mais caro ela é para eu comprar e para eu fazer a implantação. Então, observe que mexendo no diâmetro aqui, eu vou ter, né, uma faca de dois gumes. Né? Se a tubulação, quanto maior a tubulação, mais caro ela é, né, quando eu for comprar. Porém, mais barato vai ser em termos de energia elétrica. Então, nós temos duas curvas que se contrapõem. Tá? Uma curva que mostra a energia que ela é decrescente e outra curva que mostra o preço da tubulação que ela é crescente. Então, a gente utiliza essa equação de Bresser, que foi o cara lá que estudou, e achou o melhor custo-benefício, que é essa terceira equaçãozinha aqui. Ó. O melhor custo-benefício, considerando as duas variáveis, energia elétrica e aquisição, né, o preço lá da tubulação, achou o melhor custo-benefício, que é esse daqui, ó, que é essa curva, né, que ela é côncava aqui. Que o ponto de mínimo dela refere-se ao menor custo para o melhor diâmetro econômico. Então, esse diâmetro econômico aqui, ó, que é o ponto de mínimo, tá? Onde está tendo a inflexão aqui, é o melhor custo. Então, essa tubulação, esse diâmetro vai ser o mais barato, levando em consideração essa curva decrescente e essa curva crescente. Tá? E que diâmetro é esse? A gente utiliza essa forma muito simples, que é a forma de Bresser, que é 1,3 vezes raiz quadrada da vazão de recalque, que é a mesma das outras lá, né? 1,5 vezes a vazão média final de plano, vezes a raiz quarta de x. X representa o quê? Horas de funcionamento. Quantas horas de funcionamento aquela bomba, né, sistema de bombeamento vai funcionar? Olha, vai funcionar 24 horas por dia, então vai ser 24 por 24, então a gente coloca x igual a 1. Olha, vai funcionar 20 horas, então vai ser 20 dividido por 24, aí pega o resultado e coloca lá x. Não, vai ser 16, então vai ser 16 dividido por 24, coloca lá no lugar do x. Então é quantas horas o sistema de bombeamento vai funcionar por dia. A gente pega lá, divide por 24, coloca no lugar do x, resolve toda a equação, a gente tem o que? O diâmetro econômico. Tá? A equação de Bresser vale para a estação elevatória de esgoto e vale para a estação elevatória de água também. Ok? Então vamos para o exercício. Esse exercício traz a seguinte informação. Considerando que você foi contratado para dimensionar uma estação elevatória, né, para levar o esgoto ali de um condomínio aqui de Rio Verde, né, para a rede pública. A figura mais ou menos essa daqui. Ó, né? A gente tem ali um condomínio novo que foi criado. Você vai fazer um projeto de uma elevatória, porque o esgoto daqui não tem como ser levado lá para a ET,
né, de forma por gravidade. Então, construir uma elevatória vai precisar do licenciamento ambiental, vai precisar do projeto, constrói uma elevatória e eleva o esgoto para a rede pública. Tá? A rede pública vai por gravidade até a ET. E aí a gente tem as seguintes informações. Ó, a população desse condomínio hoje, 4.100 habitantes. Cada pessoa consome lá 170 litros de esgoto por dia. A população final desse condomínio, 5.220. Cada um consome 170 litros habitante dia. A cota da rede pública aqui, ó, né, onde a gente quer levar o esgoto, é 771. E a cota da estação elevatória, né, para onde o esgoto vai chegar do condomínio, é 692. Então o esgoto vai sair de 692 e vai para 771. A gente tem aqui outras informações. Dimensiona as tubulações de sucção e recalque, né? Ela vai ser ferro fundido, a gente tem o valor aqui do C, que é o coeficiente de rugosidade. Dimensionar também, além das tubulações de sucção e recalque, o poço de sucção, qual que é o volume, e a potência do sistema de bombeamento. A gente vai adotar aqui o X, né? Vamos adotar aqui essa estação elevatória, ela funciona ali 16 horas em 24. Então a gente vai pegar ali 16 dividido por 24, né? Eu não coloquei aqui, dividido por 24 horas, isso. Então vai ser 16 horas por 24 horas. Tá? Então 16 por 24 vai ser o valor de X. E a tubulação de sucção, ela tem uma curva de 90 graus com K040, uma redução com K015, uma válvula borboleta com K030. E o comprimento dela, da tubulação de sucção, então quando tem sucção e recalque, é uma bomba que ela é seca, tá? Ela não é submersa. A tubulação de sucção é 6 metros. De recalque a gente tem duas curvas, tem válvula de retenção, esfera, com junção de 45 graus, seus respectivos valores de K e um comprimento de 815 metros. Tá? Então, voltando aqui, a gente tem aqui ó, que é a tubulação de recalque, 815 metros aqui, ó, levando o esgoto daqui para cá. Nessa estação elevatória a gente tem uma sucção e tem aqui agora o recalque. A gente tem que calcular tudo, tá? Primeiro passo, calcular as vazões. A gente tem, né, já outras aulas aí mostrando como que é o passo a passo do cálculo das vazões. A gente calcula a vazão média, né, porque a gente precisa calcular a vazão média, tanto de início como final de plano. A vazão de início de plano, ó, coeficiente de retorno, população inicial, consumo dividido por 86.400. Multiplicou tudo, achou em litros por segundo, transformo em metros cúbicos por segundo. O valor em início de plano e o valor também em final de plano. Tá? E aí para achar a vazão de recalque, eu pego a final de plano, tá? 0,00822 em metros cúbicos por segundo e multiplico por 1,5. Tá? Multiplicando ali em 1,5, nós chegamos à vazão de 0,0123 metros por segundo. Então, minha vazão de recalque, a vazão que a bomba vai trabalhar, a bomba vai recalcar essa vazão aí, tá? Vai ser vazão de recalque 0,0123 metros cúbicos por segundo. Calcula a vazão mínima também, tá? Que é a vazão média de início de plano vezes 0,5. Então, a final vai servir para calcular a vazão de recalque e a de início vai servir para calcular a vazão mínima em início de plano. Pega a vazão média de início de plano vezes 0,5, acha a vazão em litros por segundo, transforma para metros cúbicos por minuto, que é o que eu vou utilizar lá no cálculo para verificar o tempo de detenção hidráulica. Lembra lá que para verificar o cálculo de detenção hidráulica, nas piores das vazões, né, que é a mínima início de plano, a gente precisa, né, dessa vazão mínima. Então, esse aqui é o valor que a gente vai calcular. Então, nós temos a vazão mínima lá para o início de plano e a vazão de recalque. E aí, então, a gente já calcula o valor do diâmetro de recalque, tá? Da adutora de recalque. Então, o diâmetro de recalque vai ser 1,3 vezes raiz da vazão de recalque, que é 0,0123, joguei aqui, dividido por raiz quarta de 16 por 24. Lembra lá, dá o tempo de operação? Ó, 16 por 24. Então, 16 por 24, resolvendo tudo isso daqui, ó, deu 0,130 metros. Como a gente não tem, né, no mercado um diâmetro exatamente igual a esse, a gente adota um diâmetro comercial mais próximo. Né? Então, mais próximo de 130, o comercial é 150. Então, o diâmetro de recalque que a gente vai adotar é 150 milímetros. Tá?
O de recalque é 150 milímetros, a gente vai adotar o de sucção também de mesmo valor. Tá? Então a norma permite, então tubulação de recalque e de sucção, ambas terão 150 milímetros. Depois que a gente calculou os diâmetros, a gente precisa saber a velocidade, né? Tanto de sucção como de recalque, para ver se estão adequadas. Então a vazão, a fórmula vai ser essa, velocidade de sucção e de recalque vai ser a mesma, né? 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado. Então joga-se a vazão de recalque, joga-se o diâmetro de 0,15 ao quadrado. Então tanto velocidade de sucção como de recalque deram ok, né? Acima de 0,6 deu 0,7 metros por segundo. Se não desse, teria que então modificar. Olha, vou então reduzir o diâmetro ali para 100. Então vai ser 0,100, então a velocidade vai aumentar. Tá bom? Então nós achamos as velocidades de sucção e recalque, ok, posso utilizar o diâmetro de 0,15, né, metros. Então vamos calcular as perdas de carga distribuída, localizada. Somando as duas, a gente vai achar a perda de carga total. A perda de carga distribuída, né, por meio dessa equação aqui, que é a mesma equação lá de Hazen-Williams, utiliza-se a vazão de recalque, coeficiente aqui de rugosidade, que é 100, diâmetro, que é 0,15, e o L, tá? Esse L, pessoal, a gente vai somar, tá? Isso aqui, ó, 821, o que que eu fiz? Eu somei as duas tubulações, tá? Então eu peguei, como a tubulação 1, a de sucção, é igual à tubulação 2, a de recalque, então eu posso somar. Se fosse diferente, a gente teria que fazer dois cálculos. Se a tubulação de sucção fosse diferente da de recalque, eu calculo uma perda de carga distribuída para sucção e outra perda de carga distribuída para recalque. Como a tubulação é a mesma, mesmo diâmetro, então eu somo 6 mais 815, deu 821. Então o L aqui, ó, 821, tá bom? Calculei tudo isso, deu uma perda de carga de nem deu nem 1 centímetro lá, né? Deu meio centímetro. Então a perda de carga muito baixa, né? Muito suave. Perda de carga distribuída considerando as duas tubulações, sucção e recalque, né? No L aqui. Perda de carga localizada. Somei todos os valores de cal, tanto de sucção como de recalque. Eu vim aqui 0,40 mais 0,15 mais 0,3 mais 0,40 mais 0,50 mais 0,20 mais 0,40. Posso fazer isso? Posso somar tudo desde que tubulação de sucção e de recalque utilize o mesmo diâmetro. Senão tem que fazer de forma separada e lá depois somar. Então nós temos tubulação de perda de carga localizada, somando todos os casos, velocidade ao quadrado por 2G, chegamos ali, né, a uma perda de carga localizada de mais ou menos 6 centímetros, né? Mais ou menos ali 6 centímetros. Tá bom? Então nós temos perda de carga distribuída mais perda de carga localizada, a gente vai somar. Mas antes disso, vamos calcular a geométrica, que é a diferença das cotas. O esgoto, ele vai sair de uma cota aqui, ó, 692 e vai até a 771. Então, 771 menos 692 dá 79 metros. Então, o esgoto ele vai ter que subir 79 metros de uma cota para outra. Tá? Então, nós vamos calcular a altura manométrica total, somando a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada, mais a altura geométrica. Somando tudo, a altura manométrica vai ser 79,064. Então esse vai ser o H que a gente vai jogar aqui na fórmula da potência, né? O gama da água é 1000, pode ser água, né? Porque o esgoto mesmo é praticamente igual ao da água. Nós temos a altura manométrica 79,064, achou aqui antes, e a vazão de recalque. O rendimento da bomba aqui a gente está adotando 60%, tem bombas mais eficientes, outras menos. E aí, calculando tudo isso daqui, a gente chega a uma potência necessária de 21 cavalos. Tá? Então, 21 cavalos. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma bomba só de 25 cavalos, de 22, se tiver bomba aí de 21, não sei se tem no mercado. Ou eu posso dividir elas, posso colocar duas, né? Eu posso colocar uma de 10 e outra de 15, uma de 10 e uma de 12, né? Que tem que ser igual ou superior ao que a gente obteve. Então, no mínimo 21. Então, eu posso adotar uma bomba só ou duas bombas trabalhando de forma contínua, tá? Mas eu vou falar para vocês que tem que ter também algumas reservas, tá bom? E o volume? O volume do poço de sucção vai ser tubulação, vazão de recalque vezes o tempo. Esses 600 aqui, pessoal, correspondem aos 10 minutos, tá? Esse T aqui tem que ser dado em segundos.
tudo bem? Tá? Então T tem que ser dado em segundos. Então esses 600 correspondem quantos segundos tem 10 minutos. Então é 60 segundos vezes 10 minutos dá 600. Tá? Então aqui é o tempo de 10 minutos em segundos. Tá? Então são 600 segundos, multiplicou aqui, dividiu por 4, né? O volume do poço de sucção é esse daqui, tá bom? 1, mais ou menos 2 metros cúbicos. A gente pode ali arredondar até para 2. Então vamos calcular a área. Tá? A área a gente vai considerar a seção quadrada, né? A seção quadrada ali do poço de sucção. Vai ser volume pela profundidade. Profundidade geralmente a gente adota, né, 1,5, entre 1,5 e 5. Geralmente se adota 2, 3, né? Mas pode utilizar ali valores ali, né, até 1,5 de volume útil. Tá? E 5 também, né? Entre 1,5 e 5 de volume útil. Lembrando que tem basicamente, quando eu estou falando volume, né, refere-se também à altura. Então, entre a altura útil, 1,5 e 5. Lembrando que tem 3 alturas. A altura do volume morto, aquele que fica lá embaixo, né, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. A altura do meio, que é essa daqui que a gente está adotando, tá? Que é a altura onde o nível do esgoto vai subir e vai descer, que vai aí de 1,5 até mais ou menos 5, geralmente sendo adotado 2 ou 3, e depois tem a borda livre ali de 1 metro, 1,5 metro, para dar uma segurança ali para não haver transbordo. Tá? Então, aqui nesse caso a gente vai adotar uma profundidade útil de 2 metros, então o volume encontrado por profundidade útil, a gente chegou aqui numa área, né, de 0,92 metros quadrados. E aí essa área a gente joga nessa expressão, a área é igual a comprimento vezes largura, seção quadrada, chegamos a esse valor aqui. Então, obviamente, chegamos a um L, largura igual a comprimento, tudo igual a 1. Então, comprimento e largura igual a 1. Profundidade útil 2 metros. E aí aqui a gente chega no resumo, tá? Mas antes disso a gente calcula o TDAH máximo. Tá? O TDAH máximo é o volume. O que é o volume? Comprimento 1 metro, largura 1 metro, profundidade 2. Então a gente tem 1 vezes 1 vezes 2. Então a gente tem 2 metros de volume. A gente arredondou esse valor aqui, ó, de volume do poço para 2 metros. Então o TDAH máximo vai ser o volume de 2 metros dividido pela vazão mínima. Lembra lá que no início a gente calculou a vazão mínima, que é essa daqui, ó. A vazão mínima, que quando o esgoto estiver nas mínimas gerações, na menor geração possível, vai ter essa vazão. Então, volume pela vazão, a gente chega então no TDAH de 10,4 minutos, vai estar ok, bem abaixo dos 30 minutos, que é recomendado para não ter geração de odores. Em resumo, a gente vai ter duas bombas, tá? A gente vai ter duas bombas. Uma principal, que está funcionando, que está lá operando toda hora, e uma substituta, porque você tem que ter uma do lado. Tá? Uma bomba, o sistema motor-bomba lá, conjunto motor-bomba funcionando, e outro lá de prontidão para ser substituída. Uma queimou, uma precisa fazer manutenção, beleza, a outra já está pronta lá para ser utilizada. Tá? Essa bomba titular, ela tem que ter no mínimo 21 CV, tá? Ou um conjunto equivalente, como eu falei para vocês. Olha, para funcionar as bombas principais, eu posso ter uma de 10 e uma de 12, né? Duas de 12. Então tem que ter no mínimo 21 cavalos. Tá? Então pode-se fazer um conjunto equivalente ali, né, somando duas bombas para atingir, a potência mínima, né, de 21 que a gente calculou. Tubulação de recalque e de sucção tem que ter 150 milímetros. Tá? Então tanto a tubulação de sucção como de recalque para esse sistema de motor-bomba, 150 milímetros. Comprimento e largura do poço, 1 metro. Profundidade útil, 2 metros, e tempo de acionamento da bomba a cada 10 minutos e controlado por nível. Tá? O nível chegou lá no volume morto, a bomba desliga de qualquer forma, não liga mais. A hora que o nível subiu, atingiu 10 minutos, ela vai e liga. Então é um controle, né? É um temporizador ali em função do tempo e também do controle de nível. Tá bom? É assim que o painel de comando funciona. Ok? Vamos então agora, só para finalizar essa aula de hoje, para aquela atividadezinha que a gente sempre faz, né? Utilizando ali o Google Earth, naquela imagem clássica que a gente tem lá das nossas condições aqui de trabalho aqui próximo ao IF, né? Um bairro onde a gente está gerando esgoto, tem uma geração de esgoto ali, simulando o transporte desse esgoto para a estação
de tratamento da cidade, tá bom? Vamos para lá e aí a gente volta para finalizar a aula. Muito bem, pessoal, essa imagem que a gente está utilizando aqui já tem algumas aulas, né? Na aula sobre traçado da rede, na aula sobre sifão invertido, né? Aqui estão todas elas aplicadas nessa área aqui, que são bairros aqui próximo ao Instituto Federal Goiano, né? Campus Rio Verde. A gente está pegando o esgoto aqui dessas quadras, né? Apenas dessas duas quadras, quadra 1, quadra 2, para fazer uma simulação, né? Direcionando o esgoto para o ponto mais baixo do relevo, né? Como consequência disso, é a área aqui que margeia, né, essa tubulação aqui que margeia o corpo hídrico. Então a gente tem aqui o corpo hídrico, é indicado por essa linha azul, né? E aí a gente leva todo o esgoto para essa parte mais baixa do terreno, que é essa linha amarela aqui, que no caso é o nosso interceptor, tá? Então a gente pegou quadra 1, quadra 2, direcionou aqui para esse interceptor. Por gravidade, veio contornando toda a margem aqui do rio, tá? Obviamente fora da área de preservação ambiental, fora da APP, tá? Porque não pode entrar lá na área de preservação. Seguiu aqui margeando o corpo hídrico. Foi necessário a implantação de um sifão invertido aqui, tá? Continuou do outro lado da margem do rio, passou por outro sifão invertido até chegar, né? Tudo isso daqui por gravidade, tá, pessoal? Não tem bombeamento em local nenhum. Só que aí chegou nesse ponto aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, ó, tá bem próximo da estação de tratamento de esgoto da cidade. Vamos observar a cota, ó. Lá na entrada da ET, né, a cota é 678, se vocês observarem aqui no cantinho, tá? Então a cota é 678. E a cota onde nós temos a tubulação ali, ó, é 668, ou seja, tem 10 metros de diferença desse ponto que nós estamos aqui, né, com o cursor, até a estação elevatória de esgoto, ou seja, já tem-se então uma dificuldade, né? Por gravidade não vai. Quais seriam as alternativas, né? A gente aprofundar a rede, só que mesmo aprofundando a rede não vai resolver muito para nós, né? Que a gente pode aprofundar a rede, chegar aqui bem próximo, mas vai precisar de uma elevatória aqui, porque não vai suprir essa diferença de cota. A gente pode buscar um outro traçado, só que também não vai resolver. Quando a gente tem uma diferença de cota tão acentuada como essa, né, 10 metros daqui para cá, tem que construir então uma estação elevatória, tá? A gente pode construir a estação elevatória aqui, tá? Se vocês observarem, ó, tem bem aqui embaixo, ó, essa imagem, aqui é a estação elevatória de esgoto que já existe, tá? Que na verdade está sendo mudada, né? Na verdade ela está sendo mudada pela companhia de saneamento, ela está saindo daqui e está sendo relocada para outro lado aqui do terreno, né? Ainda, acho que a imagem do Google aqui ainda não atualizou, tá? Mas ela está sendo relocada aqui para essa outra margem, para esse outro lado, tá? Mas a gente vai considerar que ela seja aqui então. Por que é melhor que ela seja aqui? Porque aqui tem um outro rio, ó. Se vocês observarem aqui, eu não marquei, mas deixa eu só colocar a corzinha aqui. Vou colocar a cor porque tem outro rio, tá? E tem um outro rio que está nessa direção. Tá subindo aqui, o rio desce e cai aqui também no Córrego do Sapo, vou dar OK. Então, para transpor o esgoto daqui para outra margem do rio, haveria necessidade, né, para a gente levar esse esgoto daqui para a estação de tratamento de esgoto, haveria necessidade de um sifão invertido. Para não ter que construir outro sifão invertido e já sabendo que a gente vai ter que construir uma nova estação elevatória de esgoto, então a gente já pode fazer igual a companhia de saneamento fez. Vim aqui, né, vou pegar um marcadorzinho aqui diferente e vou colocar uma estação estação elevatória de esgoto. Então a companhia de saneamento veio aqui e colocou uma estação elevatória de esgoto que terá por finalidade levar o esgoto todo coletado por esse interceptor aqui, ó, que passou pelos sifões, que passou por todos esses bairros, né? Recebeu esgoto aqui desse bairro Gameleira, recebeu esgoto desses outros bairros aqui, Vila Mariana, entre outros, né? Residencial Atalaia. Chegou tudo aqui na estação elevatória de esgoto, a gente vai levar aqui para a ET, tá? E aí a linha de recalque, ela não precisa, obviamente, seguir contorno de rio nem nada, ela tem que seguir o contorno que ficar mais fácil para ser implantado, tá? Simplesmente eu não posso pegar uma linha aqui, ó, vou colocar uma linha vermelha
tá? Vou colocar uma linha vermelha representando o recalque, tá? Eu não posso simplesmente pegar uma linha e jogar aqui. Porque o que vai acontecer? Eu vou estar cortando essas casas todas aqui, vou estar cortando a propriedade no meio, então isso aqui gera todo um transtorno, né? Toda uma dificuldade ali de conseguir desapropriar a área, de fazer acordo com o proprietário, então é toda uma complexidade bem elevada. Essa linha vermelha aqui, pessoal, lembrando, é a linha de recalque. Então, como eu não posso passar a linha direta aqui, o que eu faço? Eu vou tentar margear encontrar alguma facilidade maior aqui. Então eu vou, né, dar um Enter aqui maior, eu vou tentar traçar uma linha que comprometa o mínimo possível, né? Vou passar aqui por esse corpo hídrico, deixa eu cancelar aqui a cor, colocar a linha vermelha aqui, né? Colocar a linha vermelha, vou tentar contornar a área pública mesmo, como já tem uma avenida aqui, né? A gente vai então tentando contornar aqui, ó, uma alternativa boa seria essa, tá? Uma alternativa boa seria essa de evitar, né, essas áreas particulares e contornar a área pública aqui, próximo a essas áreas públicas. E aqui chegou aqui, levou lá para a ET, tá bom? E aqui a gente então tem mais ou menos o traçado da linha de recalque. Tá? Então, isso aqui é a tubulação de recalque que está pegando o esgoto da estação elevatória, né, e levando lá para ET. Tá bom? Então, essa é mais ou menos uma das configurações, na verdade é a configuração adotada pela Companhia de Saneamento atualmente e que está sendo feita ali algumas reestruturas. Essa ET aqui, por exemplo, aqui, ela vai ser desativada, né, daqui a alguns anos, né? Não vai ter mais essa configuração aqui não, tá bom? Então, mais ou menos essa, né, a gente complementa toda a etapa ali de dimensionamento da rede, traçado, estrutura da rede de esgotamento sanitário, transporte, né, por toda essa extensão aqui do interceptor. Tem 2 sifões ali, tem um interceptor, tem a estação elevatória, a linha de recalque, até chegar na estação de tratamento de esgoto. Depois do tratamento, a gente tem um sistema de tratamento aqui, tem um sistema preliminar, temos as lagoas anaeróbias, facultativas, de maturação, e aqui depois o que a companhia de saneamento faz. Vou colocar aqui numa linha, colocar a coloração lilás. Depois aqui do tratamento ela junta e joga no rio, tá? Depois junta e joga no rio. Só terminar de completar aqui o rio para ficar bonitinho. Colocar a cor azul. O rio ele contorna aqui, vai lá para outros municípios, né? Por exemplo, Santa Helena de Goiás. Então, mais ou menos isso, tá? Depois, então aqui a gente contempla todo o sistema de esgotamento sanitário. A coleta do esgoto nas residências, o afastamento por toda a rede de coleta e afastamento, passa por sifão 1, passa por sifão 2, chega na estação elevatória, não dá mais por cota, né? Implanta a estação elevatória, linha de recalque até a ET, provém-se o tratamento, depois do tratamento de exposição no corpo hídrico, tá bom? Então essa é o sistema de esgotamento sanitário como um todo, né, aplicado aqui nesse exemplo, tá bom? Então vamos lá finalizar a aula. Muito bem, pessoal, depois de então termos visualizado ali, né, uma aplicação prática do sistema de elevatória de esgoto, levando o esgoto lá para a ET, a gente então finaliza a aula de hoje, sendo que o nosso próximo vídeo a gente vai falar da implantação, da operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário como um todo, principalmente ali, né, da rede de esgotamento, tá bom? Agradeço a atenção e até a próxima.